Então, esse vídeo tem por objetivo fazer, né, a parte final aí da correção. Lembrando que essa aula é para a segunda série. Questão número 6. Ao analisar o gráfico acima, aquele gráfico que a gente tem lá no número 1, percebe-se que... Aí dá as alternativas para a gente. Como ele está dando as alternativas, nós vamos então aí comparar nas alternativas uma por uma. Na letra A ele fala assim: a solubilidade do clorato de potássio é maior do que a do brometo de potássio. Vamos achar. Bromato de potássio é essa curva azul aqui embaixo. Brometo de potássio é essa curva vermelhinha aqui. Bom, quem tem maior solubilidade? Aquele que está mais alto é o que apresenta maior solubilidade. Como a curva do brometo de potássio está mais alto, ele apresenta maior solubilidade do que o clorato de potássio. Então, essa alternativa aqui, ó, a solubilidade do clorato de potássio é menor. Está errada. Letra B. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Eu acho que isso vai estar na V2 de vocês, viu? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui para solutos gasosos. Aqui a maioria deles, olha, à medida que a temperatura aumenta, a curva está crescendo, está aumentando também. Então, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Então, essa alternativa está errada também. A solubilidade do brometo de potássio é maior que a do clorato de potássio. Lá na letra A estava o contrário. Mas aqui, olha, brometo de potássio, essa curva vermelhinha, ela está bem mais alta que essa curva do clorato de potássio. Então, a alternativa verdadeira dessa número 6 é a letra C. A solubilidade do brometo de potássio, que é esse que está aqui em cima, é bem maior que a do clorato de potássio. Por que que esse tem maior solubilidade? Porque a curva dele no meu gráfico está mais alta. Letra D. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Isso é verdade para solutos gasosos. Curvas de solutos gasosos começam lá em cima e caem. Curvas de solutos sólidos começam lá embaixo e sobem. À medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, se é menor a temperatura, é menor a solubilidade. Essa está errada. Então, letra correta aí, alternativa correta da número 6, letra C. Questão número 7. Se a 20 graus Celsius misturarmos 30 gramas do cloreto de sódio com 100 gramas de água, quando for atingir o equilíbrio, podemos afirmar que... Lembrando que aqui para a gente analisar, nós temos que ficar atentos aí a 3 informações. Nós estamos aqui falando, então, do cloreto de sódio, e ele me dá a informação que ele está a 20 graus Celsius, meu par ordenado XY, meu X vale 20 graus Celsius. E tenho 30 gramas dele para 100 gramas de água. Como no meu gráfico eu tenho 100 gramas de água, o meu par ordenado que eu vou marcar nesse gráfico já está prontinho. É o par ordenado 20 para X e 30 para Y. Por que aqui já está prontinho? Porque os dados do enunciado, eles estão de acordo com os dados do gráfico. No gráfico fala gramas de soluto para 100 gramas de água. No enunciado fala gramas de soluto para 100 gramas de água. Então, eu vou marcar o par ordenado 20 e 30. Bom, o par ordenado 20 para temperatura e 30 para quantidade de soluto. Quando eu marco esse par ordenado, olha, o par ordenado 20, 30. Eu encontro esse pontinho aqui. A curva do meu cloreto de sódio é essa amarelinha aqui. Esse pontinho, ele se encontra inferior a essa curva. Quer dizer, então, que eu coloquei aí uma quantidade de sal inferior à ideal. Eu poderia colocar mais sal que ainda ia dissolver. Esse sal que eu coloquei aqui, ele está completamente dissolvido. Olha, eu tenho uma solução insaturada.
Então, das alternativas, 10 gramas do sal estarão em solução? Não, estão em solução 30 gramas. 15 gramas do sal será corpo de fundo? Essa solução não tem corpo de fundo, porque todo soluto que eu coloquei na minha solução está dissolvido. O sal não será solubilizado, não será dissolvido, todo sal vai estar dissolvido, né, gente? Todo sal estará em solução. Então, a alternativa correta da número 7, letra D. Todo sal estará em solução, porque esse par ordenado 20 e 30 me leva a uma região de soluções insaturadas. Há pouco soluto aqui, eu ainda consigo pôr mais sal. Número 8. Se a 40 graus Celsius forem acrescentados 20 gramas do sal brometo de potássio em 200 gramas de água e deixada a mistura em repouso sob temperatura constante, obter-se-á uma solução saturada com corpo de fundo ou solução diluída. Bom, não sei. O que a gente tem que analisar aqui em primeiro momento? Quais são os nossos dados importantes? Temperatura, quantidade do meu sal e quantidade de água. Gente, observe que no enunciado nós temos meu X está prontinho, 40 graus Celsius, mas eu tenho assim, 20 gramas do sal para 200 gramas de água. E a gente sabe que o nosso gráfico, ele é para 100 gramas de água. Então, para eu conseguir montar o meu par ordenado, ir lá no meu gráfico e comparar como está essa solução, e colocar o meu par ordenado lá no meu gráfico, a primeira coisa que eu preciso é deixar os dados do meu enunciado de acordo com os dados do meu gráfico. Nos dados do meu enunciado, eu tenho 200 gramas de água. No meu gráfico, eu tenho apenas 100 gramas de água. Então, para eu achar o meu y, para eu traçar o par ordenado xy, eu preciso fazer a conversão. De novo, gente, não esqueça de sempre analisar quantidade de água do enunciado, quantidade de água do gráfico. No meu gráfico são 100 gramas de água. No meu enunciado são 200 gramas de água. Então, esse valorzinho aqui, ele tá para 200. Mas em 100 gramas, eu vou ter só metade desse valor. Então, agora eu tenho aí o par ordenado 40 para X e 10 para Y. Minha próxima etapa, então, é marcar lá no meu gráfico esse par ordenado aí 40 para X. Então, nós vamos traçar aí o par ordenado 40, 10. Então, vou lá no meu X 40 e vou lá no meu Y 10. O encontro do 40 com 10 deu bem esse pontinho aqui. Bom, qual curva que o meu enunciado ele está falando? Ele está falando especificamente da curva do meu brometo de potássio, que é essa curva vermelha bem aqui em cima. Como está esse ponto que eu marquei aqui em relação a essa curva? Ele está inferior? Ele está sobre a curva? Ele está superior à curva? Bom, ele está inferior à curva. Como ele está inferior a essa curva de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada. E observe que a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver em torno de 75 gramas do meu sal. E eu coloquei apenas 10 gramas nessa solução. Então, a gente pode dizer aqui que nós temos uma solução saturada? Não. Para ela ser saturada, o meu par ordenado tinha que me levar a um pontinho exatamente sobre essa linha vermelha aqui do brometo de potássio. Meu ponto ficou bem inferior a isso. Bom, a solução com corpo de fundo, para ela ter corpo de fundo, o meu par ordenado tinha que estar nessa região superior a essa curva. Então, só me sobra a alternativa, solução diluída. O que é uma solução diluída? Solução diluída é uma solução que tem pouco soluto para muito solvente. Eu tenho um pouquíssimo soluto. Olha, eu tenho só 10 gramas, enquanto eu poderia ter em torno de 75 gramas, né? Então, essa é uma solução diluída. Então, sugestão de resposta para vocês aí, alternativa letra C.
Número 8, então, letra C. Número 9. Uma solução saturada do brometo de potássio foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando-se 200 gramas de água. Posteriormente, esta solução sofre um resfriamento sobre agitação, até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de sal depositada nesse processo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos destacar os dados importantes aqui. Olha, eu tenho que aqui, mais uma vez, a gente vai analisar a curva do brometo de potássio. Nós vamos analisar ele a 80 graus Celsius. E a gente não pode esquecer, eu fiz essa solução aqui, utilizando 200 gramas de água. O meu gráfico não é para 200 gramas de água, é para 100 gramas de água. Então, tem que ficar atento a isso. Posteriormente, esta solução sofre um resfriamento sobre agitação até atingir 40 graus Celsius. É um novo par ordenado. Determine, então, a massa de sal que vai se depositar quando eu esfriar essa solução. Bom, como que eu vou descobrir a quantidade de soluto que eu usei para preparar essa solução? Porque ele me fala o nome do soluto, ele me fala a quantidade de água, ele me fala a temperatura, mas em momento nenhum ele me dá a quantidade de soluto. Como ele não me dá a quantidade de soluto, olha, eu tenho esse dado, saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela que está exatamente sobre essa curva. Então, ele está falando do brometo de potássio. Uma solução saturada é um pontinho que está bem em cima dessa curva. A primeira solução saturada foi preparada a 80 graus Celsius. Então, eu vou lá no meu 80 graus Celsius e vou encontrar esse 80 com essa curva do meu brometo de potássio. Quando eu encontro, isso vai me levar a um valor de soluto. Então, olha, eu coloquei em torno de 95 gramas dentro dessa solução. Depois de algum tempo, a minha solução com 95 gramas, essas mesmas 95 gramas eu deixei lá dentro. Eu apenas esfriei essa solução. Essa solução, então, foi para a temperatura de 40 graus Celsius. A 80 graus, eu tinha 95 gramas. A 40 graus, eu tenho 95 gramas. Só que a 40 gramas, a minha solução ideal, a minha solução saturada, ela está em torno de 75 gramas de sal. Então, de 75 aqui, ideal, eu coloquei 95. 20 gramas de excesso de soluto. Aqui eu tenho uma solução super saturada, ou saturada com corpo de fundo. Aqui eu tinha uma solução saturada, mas eu mexi na temperatura. Como eu mexi na temperatura, eu diminuí a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Então, aqui, ao invés de eu ter 95 gramas do sal na solução, eu tenho só 75. O restante se precipita no fundo do recipiente. Um valor de 20 gramas aí que vai se depositar. Só que agora eu tenho que ficar atento novamente. 20 gramas serão depositados sobre os dados do meu grupo, do meu gráfico. Ou seja, 20 gramas vão se depositar se eu tiver apenas 100 gramas de água. O enunciado disse que eu tenho 200 gramas de água. Se 20 gramas depositam no meu gráfico de 100 gramas, quantas gramas vão se depositar em 200 gramas de água? Obviamente que em 200 gramas de água vão se depositar, então, 40 gramas. Então, a resposta da questão número 9, a massa de sal depositada nesse processo vai ser de 200 gramas. Questão número 10. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais a temperatura ambiente em gramas por 100 ml. Gente, então, essa tabela, esses valores que eu tenho aqui que foram me dados, eles foram me dados para 100 ml de água, 100 gramas de água.
Se 25 ml de uma solução saturada de um destes sais foram completamente evaporados e o resíduo sólido pesou 13 gramas, o sal é. Então, olha, o meu gráfico tá para 100, a minha tabelinha tá para 100. O meu enunciado disse que essa quantidade de sal, ela não estava dentro desses 100. Ela estava dentro somente desses 25 ml. Então, eu tenho assim, olha, dados importantes. 13 gramas desse sal estão dentro de 25. Quantas gramas vão estar dentro de 100? É isso que eu vou fazer. Então, 13 gramas do meu sal eu achei dentro de 25 gramas de água. Quantas gramas eu vou ter de acordo com essa tabela, que é uma tabela para 100 gramas de água? De novo, aí é só vocês fazerem a multiplicação cruzada, né? A regrinha de 3. E aí a gente vai encontrar que essa solução, na verdade, para eu encontrar aqui na tabela do que tem 100 gramas de água, eu tenho que analisar com 52 gramas. O único, né? A única aqui que me dá a informação 52 é o nitrato de potássio. Então, a alternativa letra D da número 10. Então, na número 10, vocês vão estar marcando aí a letra D. Porque se eu tenho 13 para 25, eu vou ter 52 para 100. Última questão aí que nós vamos corrigir. A curva do gráfico a seguir mostra a solubilidade de um certo soluto em água. Responda as perguntas a seguir, justificando a sua resposta. Meninos, tem duas questões de curvas de solubilidade na V2 de vocês. Uma questão é referente a... Gente, essa curva é de um soluto sólido ou de um soluto gasoso? Bom, como essa curva ela está ascendente, ela é de um soluto sólido, pois à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento as quantidades de soluto que eu consigo dissolver. Caso eu tenha uma curva caindo, eu teria uma curva de um soluto gasoso. No soluto gasoso ela cai, porque à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade dos gases. Outro ponto cobrado na V2 de vocês, pessoal. Esse pontinho aqui, olha, essa curva de solubilidade aqui. Sobre ela, eu tenho o ponto D. O ponto D me dá uma solução ideal. Qualquer pontinho que tiver em cima dessa curva, como esse ponto D, pode ser aqui, pode ser aqui. Solução saturada. Ideal de soluto. Qualquer pontinho que estiver inferior a essa curva, ele pode estar aqui, gente. Está inferior à curva, solução insaturada. Pode estar aqui. Está inferior à curva, solução insaturada. Qualquer pontinho que eu estiver acima dessa curva, solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo, que são as soluções que têm aí excesso de soluto. Essa é a segunda questão da V2 de vocês, fiquem atentos. Letra A. Qual ou quais dos pontos do gráfico representam uma solução saturada homogênea? Solução saturada é aquela solução onde a quantidade de soluto é ideal. A gente já comentou. O único ponto aqui que é ideal é o ponto D. Por que ele é ideal? Porque ele está exatamente sobre a curva. Ele tem a quantidade máxima de soluto permitida para essa solução. Ele tem a quantidade ideal de soluto. Então, solução saturada para a gente, apenas o ponto D, pois ele se encontra exatamente sobre a curva de solubilidade, indicando uma solução com a quantidade ideal do soluto para o solvente dado. Não esqueça para sua V2, pontinhos que estão exatamente sobre essa curva, solução ideal, saturada. Letra B. Indique em que pontos do gráfico existem soluções saturadas heterogêneas. Essa letra B, ela está perguntando aonde existem precipitado. O que é um precipitado? Um precipitado é uma solução que tem excesso de soluto. E esse excesso do soluto foi lá para a parte de baixo do recipiente. Nesse gráfico, soluções saturadas com corpo de fundo, formando um sistema heterogêneo com fases diferentes, eu consigo ver claramente no ponto A e C.
A e C, porque eles têm excesso de soluto. Então, essas soluções saturadas heterogêneas, saturadas com corpo de fundo, com precipitado, nós encontramos nos pontos A e C, pois eles estão acima da curva de solubilidade. Lembrando que qualquer pontinho acima dessa curva de solubilidade serão soluções saturadas heterogêneas, saturada com corpo de fundo ou saturada com precipitado, indicando um excesso de soluto nessa solução, formando uma solução saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Minha sugestão de resposta para a letra B. Letra C. Através do conceito de solução insaturada, insaturada é o prefixo aí, inferior. Aponte no gráfico pontos onde essa situação ocorre. Bom, aqui é onde eu teria uma solução insaturada. Solução insaturada no ponto B. Por que no ponto B? Porque no ponto B ele está inferior ao gráfico. Ele tem pouco soluto para a quantidade dada de solvente. Então, essa solução insaturada, que está inferior a essa curva de solubilidade, está no ponto B, pois é o único ponto que está abaixo da curva de solubilidade, indicando que a quantidade de soluto é inferior ao ideal para essa solução. Letra D. Que procedimentos podem ser utilizados para precipitar, cristalizar parte do soluto da solução D? Lembrando que essa solução D é uma solução ideal, saturada com a quantidade máxima de soluto, sem alterar a quantidade do solvente e do soluto da referida solução. Se eu não posso mexer nas quantidades nem de soluto nem de solvente, a outra informação que o meu gráfico me dá é a temperatura. Então, como que eu posso fazer para isso aqui se depositar no fundo do recipiente? Sem alterar aí quantidade de soluto, quantidade de água, só sobra para mim temperatura. Então, o que eu posso estar fazendo é diminuir a temperatura dessa solução. Assim, diminuímos a quantidade de soluto que pode ser dissolvido e precipitamos uma parte desse. Então, de maneira bem rápida, uma dica para a prova. Isso aqui é de um soluto gasoso, pois à medida que aumenta a temperatura aqui, diminui a quantidade de soluto dissolvido. Isso aqui representa um soluto sólido, pois à medida que aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Bom, que tipo de solução seria essa? Será que aqui eu tenho uma solução ideal? Será que aqui eu tenho uma solução saturada ou uma solução insaturada? Bom, na verdade, aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Aqui tem muito soluto. Então, eu tenho uma solução saturada nessa região